Oi pessoal, vocês me pediram, então aqui estou eu para falar sobre o meu silicone. Vocês vieram aqui nos comentários pedir para que eu falasse sobre minha prótese, sobre quantos ml eu tenho, sobre quanto eu paguei, quando eu coloquei, como foi a recuperação, então partiu falar sobre isso. Bom pessoal, eu coloquei meu silicone em agosto de 2016, a gente está em maio de 2017, então fazem 9 meses que eu coloquei exatamente. E vamos começar pelo começo. Eu procurei alguns médicos e eu fui no mais barato que eu achei, que foi do Dr. Ali. E ele foi o que eu mais me identifiquei, assim, que mais me passou segurança, que me mostrou mais fotos dos resultados dele. Então foi o que eu me senti mais segura pra fazer. E a minha amiga fez com ele também antes de mim. E eu fui nessa consulta, passou um ano e eu voltei lá, minha amiga já tinha feito. E só depois de um ano é que eu fui colocar. Então eu fui em 2015, a minha primeira consulta com ele. E só em 2016 eu fui colocar o silicone de verdade. Então o que aconteceu? A cirurgia ficou marcada para 7h30 da manhã. Não lembro de que dia que era, eu sei que era do dia 3 de agosto. Então eu fui até lá às 5h30, se não me engano. Minha mãe não pôde entrar comigo, então eu entrei, preenchi um monte de papel, subi pro quarto e no quarto eu coloquei aquele aventalzinho que a gente coloca, que é super sexy. E depois desse aventalzinho passou nem meia hora e veio o médico me buscar, o Dr. Ari passou lá, já me viu, já falou, ó, tamo indo pra sala de cirurgia. E ele me deixou ir de óculos, então eu fui de óculos, eu fui enxergando pra sala. E cheguei na sala de cirurgia, eles colocaram meus braços assim e começaram a cirurgia. Aplicaram primeiro sedativo, claro, anestesia, né? E eu apaguei. Primeiro você começa a sentir sua cabeça pesando e aí você dorme e acabou. E aí, beleza, começou a cirurgia e tal. A hora que eu acordei, eu tava na sala de recuperação e eu acordei com o meu médico falando no celular. Eu acordei meio grogue, assim, meio dormindo ainda. E ele tava falando com a minha mãe, então ele passou o telefone pra mim, o telefone dele, e eu falei com a minha mãe, falei que tava tudo bem, e eu não lembrava de ter falado com ela depois. E aí eu fui pro quarto e minha mãe podia entrar no quarto às 11h, a cirurgia demorou cerca de 1 hora só, é muito rápido. Acho que um pouquinho mais que isso, talvez 1h20, 1h10. E foi super rápido, então eu fui fazer a cirurgia, beleza, fui pro quarto e no quarto eu tava morrendo de fome porque tem que estar em jejum. Então eu tava morrendo de fome e aí eu pedi pra enfermeira me trazer o café. E quando ela trouxe eu comi muito rápido assim porque eu tava com muita fome, eu tava desesperada pra comer. E aí nisso começou a me dar ânsia. E eu chamei a enfermeira e falei, enfermeira, eu vou vomitar. E ela, não, calma, não vai não. E aí ela aplicou acho que foi Plasil na minha veia, não sei. E aí passou a sensação de ânsia e eu fui comer mais. E aí depois eu fiquei, a minha mãe chegou às 11h, aí teve meu almoço e eu fiquei lá até às 4 da tarde. Depois disso eu fui liberada. E eu perguntei pro doutor quando eu iria poder ir pra faculdade. E sabem, o pessoal tinha acabado a bateria, então voltei com outra bateria, então continuando. Perguntei pro meu doutor, pro Dr. Ari, quando eu iria poder voltar pra faculdade. E ele disse amanhã. Então no dia seguinte da cirurgia eu tava, ó, super bem. Fui pra aula, mas calma que eu chego lá. Minha cirurgia, ela não teve ponto externo, ela teve só ponto interno e por fora foi uma colinha, o que ajudou demais na cicatrização. E ela foi feita aqui uma incisão embaixo do seio, só um cortezinho pequenininho aqui embaixo. Então, hoje já praticamente não tem mais corte, não aparece mais, ele tá praticamente branquinho já. E então foi só feita essa incisão. Desse lado aqui a incisão é um pouquinho maior do que desse. Por quê? Porque eu decidi colocar o silicone porque eu tinha um peito maior que o outro. E esse daqui, o direito era maior que o esquerdo. E todo mundo geralmente tem essa diferença, né? Eu sei que é comum hoje em dia, e o Dr. Ari me avisou também, me explicou que é super comum. E ele falou que essa diferença provavelmente talvez voltasse quando eu amamentasse.
e talvez não, talvez continuasse pra sempre essa diferença e talvez piorasse depois da amamentação. Então eu resolvi colocar e ele me disse que não prejudicaria a amamentação e nada disso. Então minha prótese foi colocada sobre o músculo e atrás da glândula mamária. Então ela foi por cima do músculo, tem a submuscular e a supramuscular. A minha foi supramuscular e subglandular. Então não afetaria em nada a amamentação, foi o que ele me disse. E a recuperação do supramuscular, pelo que ele me explicou, é mais fácil, mais rápida do que a submuscular. E ele disse que ele só coloca submuscular quando a pessoa é muito reta, não tem nada, ou quando é transexual e quer colocar prótese. Então ele coloca submuscular porque não tem glândula para proteger a prótese. Então, beleza, foi essa a ideia dele. E a gente decidiu colocar 250 ml e 300 ml. A minha prótese foi a super alta distendida, que é uma nova prótese que saiu no ano passado. E eu fui uma das primeiras que ele fez essa incisão com a super alta distendida. A super alta tinha e a super alta distendida é nova. Então a minha foi a super alta distendida. E eu deixo aqui em cima, em algum dos ladinhos, pra vocês a foto das próteses. Então foi 250 ml, 300 ml, porque eu já tinha uma diferença bastante grande entre os dois seios. E aí foi essas próteses que mais se adaptaram pro meu caso. E como eu sou muito fininha aqui no tronco, ele disse que pra mim ia ser melhor a super alta distendida, porque senão ia ficar sobrando embaixo da axila, sabe? Quando a pessoa não tem tronco e a prótese é muito larga no diâmetro, fica sobrando aqui embaixo. Então ele precisava de uma prótese que fosse menor de diâmetro e maior na altura, e é isso que aconteceu com a minha maior na altura e menor no diâmetro. E vocês vão ver aqui em cima que, por exemplo, a super alta é um pouquinho mais alta, maior diâmetro do que a super alta distendida. E a super alta distendida é menor diâmetro e maior altura. Então, beleza. Foi assim. E nesse dia, gente, no dia que eu pus o silicone, foi quando saiu aquele jogo Pokémon GO. E tava uma febre aqui na minha cidade. E o que eu fiz? Cheguei da cirurgia super bem, sentindo nada, tava super reta, não tava com nenhum remorso de esticar, de abaixar, de virar, tava tudo tranquilaço. E eu fui caçar Pokémon. Chegando da cirurgia, saí pra caçar Pokémon. E aí eu fui subir num murinho e eu caí. E o que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. Só doeu bastante, doeu. E aí eu falei, rasguei os pontos, tá tudo aberto, a cola saiu, tá... Enfim, quase morri de susto. E eu tava com o micropor, então eu não conseguia ver nada, só que não tinha sangrado, então eu falei, tá tudo certo, tá tudo ok, beleza, vida normal. No dia seguinte fui pra faculdade e ele me deu um remédio pra tomar por uma semana, que era um remédio pra aliviar dor, e eu tomei por 5 dias e depois eu parei, porque eu não tava sentindo dor nenhuma. Então eu parei e foi super tranquilo, não senti dor nenhuma. E quando eu fui pra faculdade no segundo dia, depois da cirurgia, eu fui tranquila também, eu só não podia carregar minhas apostilas, minha bolsa, então carregavam pra mim, meu irmão, meu primo carregavam. E a única coisa que eu senti, na verdade, durante a aula, foi quando eu me levantei, depois que eu fiquei sentada pra assistir a aula por 1h40, eu me levantei muito rápido. E eu senti um pouco de falta de ar e tontura, foi a única coisa. E aí me trouxeram um copo de água e eu fiquei super bem e acabou. Foi aí, foi o único sintoma, assim, pós-cirurgia que eu tive. E foi super tranquilo, não senti mais nada, nada que vocês possam imaginar. E aí, vida normal, passou uma semana, eu voltei no médico. E essa uma semana a gente tem que usar um sutiã cirúrgico. Vou pegar pra mostrar pra vocês. Então, a gente tem que usar o sutiã cirúrgico, que é essa coisa linda, maravilhosa aqui, ó, que parece uma faixa. E aí você coloca assim, peraí. Aí você veste ele assim e fica maravilhoso.
E aí eu tive que usar esse sutiã por uma semana por recomendações do meu médico. Cada médico recomenda um tempo diferente. E o meu médico me recomendou usar por uma semana e quando eu fui na consulta ele falou: agora você pode parar de usar o sutiã cirúrgico durante o dia, você pode usar o sutiã com bojo, com o ferrinho, tudo normal, vida normal, só pra dormir. Você vai continuar usando essa coisa linda por um mês. Então, durante o dia eu usava o sutiã normal e à noite eu botava o sutiã cirúrgico. E tudo ok, tudo certo. E ele não me passou nenhuma pomada pra estria, nenhuma pomada pra queloide e nem precisei. Na verdade eu tive estria no peito esquerdo, que foi o peito que eu coloquei a prótese maior e era o peito menor. Então eu tive um pouco de estria sim nesse peito, só que nada gritante, nada que dê pra perceber. Então foi super tranquilo, não usei pomada, não usei nada, ele só me falava pra passar um creminho e ok. E depois de um mês, eu voltei lá pra tirar foto do depois, do pós-operatório, né? Porque a gente tira uma foto do antes e uma foto do depois. E aí eu voltei lá pra tirar essa foto. E eu não tenho a foto aqui comigo do antes e depois no consultório, mas eu vou pôr uma foto aqui pra vocês de como era antes da prótese. E também vou pôr uma de cá de como tá agora, com um biquíni talvez. Vou ver se eu encontro as fotos e boto aqui. E é isso, eu coloquei a prótese por conta de um seio ser maior que o outro. E o Dr. Eri foi super atencioso, ele é meio doidinho assim, sabe? Meio agitado, hiperativo e conversa. E nossa, ele é demais, me deixou super tranquila. E a minha recuperação foi sensacional, não senti dor nenhuma. Tomei esse remedinho pra dor por menos de uma semana e eu tava super bem. Eu caí e não aconteceu nada, então... Gente, foi uma recuperação mais que tranquila. Em uma semana eu já tava pegando peso, mesmo ele tendo falado que não. E ele falava que a gente não podia levantar da cama sozinha, né, por uma semana. E aí, não, na verdade, por 2 dias, talvez. Não podia levantar da cama, não podia erguer o braço acima aqui do ombro, então eu podia fazer tipo isso. Pra cá não podia, então eu não podia lavar meu cabelo, eu podia levantar até aqui, acabou. E aí minha mãe lavava meu cabelo pra mim. E pra levantar da cama, no consultório, no hospital, eu precisei de ajuda, então, na verdade não. Na verdade, assim que eu saí da cirurgia, eu precisei ir no banheiro e ele só disse que eu teria que levantar assim. Então eu só fiz isso daqui, levantei e fui ao banheiro, porque não tinha ninguém pra me ajudar, a enfermeira não tava lá e eu apertei o negocinho e ninguém foi, então eu falei, eu vou levantar sozinho, levantei e fui. E aí quando tinha enfermeira e minha mãe, eu pedia pra elas me ajudarem, porque vai que, né? E aí minha mãe e a enfermeira me ajudavam a levantar nesse dia. E aí depois aqui em casa, por 2 dias mais ou menos, minha mãe continuou me ajudando a levantar enquanto ela tava por perto. Quando ela não tava, dane-se, eu ia lá e levantava sozinha e não tava nem aí. Porque eu não sentia dor, então eu ia no limite da minha dor. Se eu levantasse o braço acima disso aqui, eu sentia repuxando. E aí o que eu fazia? Eu não levantava o braço acima disso aqui. O que mais? Se eu deitasse, tipo, de barriga muito pra cima, sem travesseiro, eu sentia me sufocando, porque parece que você tá usando um sapato 3 números a menos do que o seu pé, sabe? Então fica bem apertado. E aí eu sentia isso aqui me sufocando, então eu ficava com 2 travesseiros aqui nas minhas costas, porque você não pode dormir nem de lado nem de bruços no começo. Depois de uma semana que foi essa consulta, ele me deixou deitar, dormir de lado, qualquer um dos lados, só que eu não podia deitar por cima do peito, né? Como era a mania que eu tinha de, ao invés de deitar só assim de ladinho, eu virava mais e aí eu deitava por cima do peito. Então, eu evitava dormir de lado pra não dormir em cima do peito. E quando eu deitava de lado, que eu tava muito cansada de dormir assim, reta, eu botava um travesseiro aqui pra limitar a minha viradinha pro lado, sabe? E aí eu colocava o travesseiro, ficava tudo ok, colocava 2 aqui atrás. E por uma semana foi assim. E depois acabou, podia dormir de lado tranquila. E aí por um mês eu não podia dormir de bruços. Até hoje eu ainda sinto meio ruinzinho deitar de bruços assim, espremendo, sabe? Então eu coloco um travesseiro aqui assim, entre meu queixo e meu peito. E aí eu consigo dormir de bruços normal. Só que quando eu tô por cima do peito eu não consigo gostar, não consigo me acostumar, não gosto. Enfim, minha recuperação foi sensacional, gente. Vou colocar mais fotinhos passando aí no decorrer do vídeo antes e depois aí pra vocês. E vocês vão vendo como foi o resultado, como ficou. E
É isso. Eu vou deixar o nome, os contatos do meu médico aqui embaixo. É o Dr. Ari. E eu paguei na minha prótese R$7.500. Só 7.500. Eu fui em médicos de 12, de 15. Procurei na internet e todo mundo falava valores absurdos. E eu ficava, gente, nunca vou conseguir colocar. E aí quando eu fui no Dr. Ari, 7.500, e ele me mostrou tantas fotos de antes e depois, eu fiquei, tipo, super tranquila. Ele é especialista nisso. Ele é cirurgião plástico, mas as cirurgias que ele mais faz são de prótese de silicone. Então sim, eu recomendo ele, só que ele é meio, como eu falei, hiperativo, doidinho. Então vocês têm que ir de mente aberta se vocês quiserem ir lá, porque enquanto um médico receita 3 meses disso aqui, ó, o Dr. Ari receita 1 semana, então vai muito da cabeça de cada uma também. Vocês têm que ir no limite da dor de vocês. Se vocês tirarem o sutiã e vocês verem que tá pesando ou tá doendo, volta o sutiã, entendeu? Vocês vão no limite da dor de cada um. E claro, gente, que a recuperação também varia de cada pessoa. A minha recuperação foi super tranquila, mas a sua pode não ser, pode não ter sido. Então não existe isso de, a dela foi ótima, a minha vai ser também. Cada pessoa é uma pessoa, cada recuperação é uma recuperação, cada cirurgia é uma cirurgia. Existem cirurgias mais complicadas que outras. Então, não tem como vocês se basearem só no meu relato para decidir colocar ou não. Eu acho que eu sou super a favor, sim, se você tem alguma coisa no seu corpo que você não está satisfeita, que você quer mudar e tem jeito de mudar, mude, vai com tudo. Só que você tem que se aceitar antes de qualquer coisa. E tem que evitar também esse tipo de procedimento, porque por mais que seja uma recuperação tranquila, é uma cirurgia, e cirurgia tem riscos. Então, tem que tomar cuidado. E não dá pra você sair fazendo modificações em você, no seu corpo o tempo todo, porque o corpo também cansa dessas modificações, o corpo também pode rejeitar isso, então tem que tomar muito cuidado. Eu não tô aqui incentivando ninguém a colocar prótese, eu tô aqui contando a minha experiência pra vocês porque vocês me pediram. Eu não tô incentivando, mas eu super apoio quem tem esse sonho de colocar, eu também tinha, sempre tive, desde que eu comecei a virar mocinha, que foi com 12 anos, eu sempre quis colocar porque meus seios sempre foram diferentes. Então eu sempre tive essa vontade. Claro, minha mãe me apoiou, então vocês têm que ter o apoio da família de vocês também. Se você mora sozinho, tente ir pra casa de algum familiar quando você for fazer essa cirurgia, porque vai ter coisas que você não vai poder fazer sozinha, por exemplo, lavar o cabelo, não pode. Então vocês têm que ter alguém pra ajudar vocês depois do procedimento, tá, gente? Então é isso, é o que eu tenho pra falar. E se você tem vontade de colocar, vai com fé, coloca e fica linda e sai mostrando pra todo mundo, porque o que é bonito é pra ser mostrado. Então quando eu coloquei, eu saí mostrando pra todo mundo, minhas amigas lá da faculdade, ai, deixa eu ver, eu saía no banheiro arrancando sutiã, olha aqui, gente, coloquei mesmo, e é isso. E se você quer colocar, coloca mesmo, e esquece esse povo falando que não põe não, porque isso é bobagem. Põe sim, se você quer, coloca. Mas se você tem algum pensamento tipo, eu gosto do jeito que tá, mas talvez eu colocasse. E não se sinta incentivado só por esse vídeo a colocar, tá, gente? Se você consegue se aceitar desse jeito, se não tá te incomodando tanto, não muda agora, deixa do jeito que tá, vai colocar quando estiver te incomodando demais, que foi o meu caso, que sempre me incomodou. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo que eu continuo explicando pra vocês. Façam outro vídeo de perguntas e respostas. Façam o que vocês quiserem. E é isso, deem like no vídeo, se inscrevam aqui no canal se você ainda não é inscrito. E um beijo e até o próximo. Tchau!